Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma honra estarmos aqui para essa fala do autor Paulo Henrique Feijó da Silva. Muito obrigada pela presença. O evento de hoje, chama Projeto Encontro com o Autor, e ele tem como finalidade apresentar a obra do autor e discutir pontos relevantes da obra com o autor. Conversei aqui um pouquinho antes com o Paulo Henrique e a gente viu que assim, não é nada muito formal, é mais uma conversa sobre pontos que são vistos como importantes e relevantes dessa obra. Em virtude disso, como é que vai ser a dinâmica do evento? Primeiro, nós vamos ter uma conversa com o autor, depois a gente vai abrir para pergunta e as perguntas serão feitas no cartão. A Luciana vai passar o cartão para vocês coloquem ali a observação e a pergunta que entenderem relevante, ela vai trazer para o autor e aí ele vai conversar com vocês sobre os pontos que foram levantados. Após esse debate, essa conversa, a gente tem um café, que vai ficar aqui exposto ao lado, e durante esse café, ou logo após o café, serão dados os autógrafos para quem quiser. Os livros estão ali atrás, existem exemplares dos livros que estão ali atrás, e aí poderá ser pedido autógrafo. Claro que a gente quer autógrafo das obras do autor. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo e já passo a palavra ao Paulo Henrique. Agradeço muitíssimo essa possibilidade, agradeço muito ter podido aqui vir à nossa escola para poder participar desse evento e engrandecer essa tarde com a gente. Paulo Henrique Feijó da Silva, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Contabilidade e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, é auditor de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, com atuação na Coordenação Geral de Programação Financeira de 93 a 2006 e Contador-Geral da União de 2006 a 2010. Tem participado de diversas iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas, especialmente nos aspectos relacionados com a administração do caixa, a programação e execução financeira, a apuração dos resultados fiscais e contabilidade aplicada ao setor público. Participa de atividades de capacitação de gestores públicos em todo o país e é professor da disciplina Administração Orçamentária e Financeira, Responsabilidade Fiscal e Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Muito obrigada, Paulo Henrique. A palavra é sua. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado aí quem veio prestigiar, vários amigos aqui. Diego, a gente vem conversando desde o começo. Obrigado pela oportunidade com a Escola de Contas. Luciana da EFAS aqui também, a outra Luciana, Portanto, é uma honra estar aqui. Mas vamos transformar isso num bate-papo informal. Temos vários amigos aqui. E eu vou falar um pouquinho mas é bem rápido sobre a questão dos livros, até porque a questão de encontro com o autor. Acho que todo mundo sabe aí que eu sou do sul, do sul do Ceará. No Ceará, com pouca gente é amigo, e tudo. Então, o livro, na verdade, é a quarta edição, posso dizer, do primeiro livro que eu lancei. O primeiro livro a gente dava aula em Brasília, justamente de AFO, de Administração Financeira e Orçamentária. Tinha uma apostila, tudo bom, Yasmin? Contadora geral do Rio aqui, E aí uns colegas chegavam para mim e diziam assim, essa sua apostila tá boa, tal. E aí eu chamei o meu primeiro chefe na área de programação financeira e um outro colega que escrevia na parte de planejamento e orçamento, que é o Márcio, e a gente escreveu o livro Gestão de Finanças Públicas, onde tinha um mapinha do Brasil e tal e tal. A gente fez a primeira e segunda, e na terceira edição, assim, vamos fazer 2 volumes. Só que só ficou no vamos fazer, nós não conseguimos fazer 2 volumes. E dessa vez a gente realizou o sonho de ter 2 volumes, acumulamos material e temos 2 volumes. Esse livro, ele acaba se integrando aqui num conjunto, eu sou autor de 14 livros, e tem curso de CIAF, que é um livro mais prático, que a gente, quando dava aula de CIAF lá, em Brasília, e tem uma série Entendendo o CASP,
entendendo contabilidade aplicada ao setor público, desde entendendo as mudanças, entendendo o PCASP, contabilidade orçamentária, contabilidade patrimonial e as DCASP, né? Esses 2 livros têm uma correlação com o outro azulzinho ali, que é de metas fiscais, entendendo resultados fiscais. Tanto que o livro verdinho, ele tem 2 capítulos de um suplemento que a gente fez desse livro, que trata de resultados fiscais, né? Então, a ideia, na verdade, é que a gente tenha uma tríade. 2 nasceram, está faltando nascer o terceiro, que a ideia é fechar o ciclo com gestão financeira. Então, gestão orçamentária, gestão fiscal e gestão financeira. E a gente acha que gestão financeira, eu trabalhei no Caixa do Tesouro, com conta única do Tesouro, faço missões pelo Fundo Monetário Internacional de implantação de CUT, né, que a gente chama. De CUT não é Central Única dos Trabalhadores, é de conta única do Tesouro, ok? Então a gente já viajou vários países, eu e o Claudiano foi meu primeiro chefe no Caixa, na programação financeira. A gente acredita que tem muito conhecimento a passar e a gente tem muito material escrito, mas falta organizar como livro, né, vamos dizer assim, ok? Então esse é o conjunto da obra, tá? No site, tem um site, gestãopublica.com.br, que está atrás do livro, quem tiver com o livro, se não, só anotar, tem outros cursos em AD, tem curso de PCASP, o próprio curso de AFO, tem 31 aulas em EAD gravado, e um que agora, que é o assunto do momento, que todo mundo está falando de CEAFIC, né? Bom, antes da gente entrar no tema que eu escolhi, um ponto da palestra, que é desse livro, do livro azulzinho, tá? Que acho que é um ponto que eu senti na pandemia, que tinha muitas dúvidas, eu achei que era um assunto meio pacificado, e vi que muita gente na pandemia procurava, assim, professor, pode abrir um crédito extraordinário, e quando é um crédito especial, e um crédito disso, e crédito daquilo. A gente escreveu alguns pequenos artigos na época e tudo, e o que era 5 páginas no livro anterior virou um capítulo. Nesse novo livro a gente já ampliou bastante a temática. Então, o livro azul é gestão orçamentária. Então, ele fala de planejamento governamental, PPA, LDO, os instrumentos de planejamento, né? Orçamento, princípios orçamentários. Para vocês terem uma ideia, orçamento público e princípio orçamentário no livro anterior era um capítulo, se transformaram em 2, que a gente colocou muito mais conteúdo. E crédito orçamentário também. Então, um capítulo se transformaram em 3. Este crédito orçamentário se ampliou bastante. Receita orçamentária, conceitos e classificação, depois a execução da receita, aí idem para a despesa, né? Ver os conceitos de despesa e depois a execução, e aí incluindo o resto a pagar, que é o capítulo 11. Aí vem um pouco de controle da gestão pública, né? Para a pessoa entender ali como é que funciona o papel dos tribunais de contas, o papel do controle interno também, né? O capítulo 13 tem uma coisa interessante que a gente chama de sistemas organizacionais. Ele tenta ajudar prefeituras ou Estado, um modelo que tem na União, onde existe um sistema de administração, um sistema de planejamento, um sistema de orçamento, um sistema de administração financeira, de controle interno e de contabilidade. A gente chama isso de sistemas organizacionais. A ideia é que cada sistema desse seja, por exemplo, no caso do governo federal, uma secretaria. No pequeno município pode ser um departamento, pode ser uma seção, a depender do porte do município, né? A Yasmin está aqui, que trabalhou com a gente quando estava em Niterói, a gente pegou a contabilidade e elevou o nível, né? O Pablo estava lá e levou o nível para a subsecretária, estava dentro do Tesouro. Então, a ideia é que esses sistemas organizacionais estejam numa mesma hierarquia. Então, o modelo de você ter um secretário de planejamento e o cara da contabilidade ser um coordenador, não, tem que ter isso. Inclusive, na África, isso é melhor. Tá? Em Moçambique, você tem Direção Nacional de Planeamento, de Orçamento, do Tesouro, da Contabilidade e a IGF, né, que era o controle interno, vamos dizer, Inspeção Geral de Finanças. Então, esse capítulo 13 trata um pouco disso. Até o capítulo 12, Controle da Gestão, são assuntos que valem para qualquer ente, União, Estado e Município. Então, assuntos comuns. Depois, o capítulo 13 tem essa transição, mas o 14, o 15 e o 16, a gente mostra como que a União faz aquilo. Por exemplo, como que a União elabora o PPA, como a União elabora a lei orçamentária, como que é a tramitação no Congresso, para servir de experiência, né, para os outros entes. Então, até o capítulo 13 é meio que universal, vamos dizer assim, e o outro traz a experiência, né? Bom, essa é a estrutura do livro azul. O livro verde trata de gestão fiscal. Muita coisa nova nesse livro verde. Por quê?
A começar dos aspectos gerais de finanças, mas tem uma palestra que eu fiz por muito tempo que é Brasil do caos ao grau de investimento. Então a gente puxou uma história das finanças do Brasil, né? Contando ali um pouco desde a época colonial até chegar nos tempos atuais, né? E somos um país que tivemos 2.400% de inflação, tivemos vários planos, trocamos moeda, um pouco dessa história a gente conta ali no capítulo 2. Depois, a ideia de um conceito geral que está relacionado com metas fiscais, que é a necessidade de financiamento do setor público, né? Como que nascem essas questões de resultados primários, resultado nominal e tudo. E aí vem uma introdução meio que à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, como é que é essa cultura de responsabilidade fiscal num país que historicamente sempre foi irresponsável. Né? A nossa história é de irresponsabilidade fiscal. Certo? E a gente mostra como é que foi criando essa cultura de responsabilidade fiscal até nascer a lei de responsabilidade fiscal, a gente conta os bastidores, e ali derruba o mito, o pessoal diz, a lei de responsabilidade fiscal foi imposição do FMI. Não foi imposição do FMI, você pegou carona numa coisa que a emenda constitucional da reforma administrativa já dizia que o governo tinha que, em 6 meses, enviar uma lei complementar para regular o artigo 63, né? E aí passa a tratar muitos de conceitos LRF, né? Desde os conceitos básicos e princípios do LRF, no capítulo 6, e um capítulo bem interessante, que é toda essa questão de transferências intergovernamentais, né? Também conceitos de hiato, né, de transferência. Então, esses conceitos que envolvem transferências existem nos países todos. Existem transferências que é para você equalizar, por exemplo, renda num país, o Canadá. Existe uma província, Alberta, que é rica em petróleo. Ela transfere renda para as outras províncias. Ou seja, se levar serviço público para a área mais gelada do Canadá é mais caro. E não tem gente querendo morar lá. Então, você tem que... O cidadão que mora, seja na região norte, no sudeste ou no sul, não existe o brasileiro de primeira categoria, de segunda categoria. Mas existem estados mais ricos e estados mais pobres. Assim como existem famílias mais ricas e mais pobres. Então, você tem que equalizar isso. Então, por isso tem mecanismos como os fundos de participação, em que a distribuição tira, sim, dos estados mais ricos e entrega para os estados mais pobres. É isso mesmo, tá? Faz parte. Todo país do mundo tem isso, praticamente. Depois, conceitos bem LRF, como receita corrente líquida, despesa DOCC, despesa obrigatória de caráter continuado, pessoal, dívida. Agora ganhou muito na pandemia a questão da flexibilização das regras fiscais, né? O artigo 65 da LRF foi muito alterado, a gente escreveu muito sobre isso. E aí volta resultados fiscais, que esse capítulo 13 se relaciona com o capítulo 3. O 3 traz os conceitos gerais, que valem para o mundo. Tudo bom, Fabrício? Bom te ver. E aí o 13, ele pega aqueles conceitos e traz para o mundo LRF, né? O mundo de resultado primário, resultado nominal, aquela coisa bem MDF. O 14 dá não entra em tantos detalhes, mas a gente trata dos limites de saúde e educação. Estava discutindo com o Diego aqui questões de apuração desses limites, né? Aí tem questão de marcador, de despesa. Como é que a gente deve apurar essa despesa? É um ponto que a gente acha que tem que ser disseminado melhor na federação. E o capítulo 15, que é a transparência da gestão fiscal, né? Então, é um mundo de conhecimento, essa é a verdade. Tanto que cada livro tem mais de 500 páginas. Certo? E o anterior tinha 600. Então, a gente pegou um livro que tinha 600 e transformamos em 2, que dá 1.200 praticamente, ou 1.100 páginas. Tá? Espero que quem adquiriu aí goste, e se tiver sugestões ou se tiver pontos de correção, também podem mandar. Não somos donos da verdade, nem temos a certeza de tudo na vida. Estamos falando nem de ciência exata, né? Estamos falando que tem muito. Eu aprendi muito na passagem pelo Tesouro, quando estava lá nos ambientes dos grupos técnicos, que tem coisas que, principalmente em contabilidade e finanças, que não quer dizer está certo ou está errado. Assim, foi escolhido esse modelo. Esse modelo tem vantagens e desvantagens em relação àquela outra escolha. Certo? Mas o debate, às vezes, continua aberto nesse contexto. E eu trouxe um tema que eu falei para vocês, que é de créditos orçamentários, para tentar trazer algumas questões aqui que possam levantar talvez eu vou usar uma palavra mais forte, uma modernização no âmbito de municípios, estados, de como encarar essas coisas de créditos orçamentários que a União já fez, né? E que, de repente, mas nos estados e municípios só dá para passar também
com também os tribunais olhando e incorporando essa visão, né? E aí, um primeiro ponto é a ideia de crédito orçamentário. O que é um crédito orçamentário? Um crédito orçamentário, uma autorização na lei orçamentária, que vem composto de vários classificadores. Então, para eu dizer que eu tenho um crédito, né, eu tenho que dizer qual é a instituição, qual é a esfera orçamentária. Vem cá, vai gastar orçamento fiscal ou da Seguridade? Qual é a função do gasto, a subfunção, a estrutura programática? E dentro desses classificadores, a gente tem classificadores qualitativos e quantitativos, certo? E por que é importante eu separar qualitativos de quantitativos, né? Ou, pelo menos, olhar para esses classificadores com viés de resultado. Aqui o que a gente vai falar é de crédito, mas tem muito a ver com resultado de política pública, né? Nós estamos falando muito de avaliação de políticas públicas, por exemplo. E, às vezes, a gente se perde muito nos meios. A gente fica controlando meios, justificando meios e esquecendo os resultados, não é? Onde que eu estou querendo chegar? Um exemplo típico que eu sempre usava nas aulas como exemplo, no caso da antiga Secretaria Federal de Controle, que virou CGU, que tem o professor Domingos Pubel. Quando o Pubel foi para a Federal de Controle, tinha sempre aquela coisa: vamos auditar a merenda escolar, vamos. Me dá as notas fiscais da merenda e tal, e tal, e tal. Auditoria formal, né? O Diego está aqui para dar aula disso, mas assim, vem cá, primeira coisa, chegou merenda para as crianças? Às vezes eu te dou a nota fiscal tudo bonitinho, todos os documentos, e nem chegou a merenda. Ou chegou, não chegou de qualidade. Então, assim, a primeira coisa talvez seja perguntar: vem cá, está chegando merenda? Está de bucho cheio? A merenda é boa? Né? Todo dia, não falta tal? Beleza. Eu posso chegar à conclusão de que a política pública está funcionando. Depois eu posso chegar a uma outra conclusão: comprar tudo lá na bodega, como diz lá no Ceará, do primo, sem licitação, sem nada. Beleza, mas eu posso ter o inverso, né, também. Eu posso comprar tudo licitado e, como apareceu no Fantástico, ninguém come a merenda porque é horrível e joga no lixo. Ou seja, avaliar a política pública é saber se ela atingiu os resultados. E, às vezes, a gente fica preocupado muito nas formalidades de olhar aquele crédito de não sei o quê, se abriu, se o crédito foi especial. Né? Tá bom, e a política pública, no final? Entregou? Não estou querendo desqualificar que não tenha toda uma teoria de créditos especiais, você não tem que respeitar. A questão é o quanto a gente valoriza as formalidades. E cada vez mais, eu tenho usado na vida e também nas finanças um postulado da contabilidade que veio com as normas internacionais, que é o da essência sobre a forma. Então, nunca esquecer a essência, né? A gente estava debatendo isso, né? Assim, às vezes eu estou preocupado se lá no orçamento aquela despesa com saúde foi gasto na unidade tal, né? Aqui nenhuma crítica, tá, Diogo? Geral aqui o assunto, mas na unidade tal. Assim, vem cá, mas é compra de medicamento. Compra de medicamento, não interessa se foi gasto na unidade A, B ou C. É gasto com saúde, amigo. Marca ela onde você estiver. Ok? Senão a gente começa a perder a essência e fica amarrado nas formas, no formalismo, tudo. Entendo também que, às vezes, a gente tem que cravar algumas regras para poder fazer auditoria, para poder capturar informação, assim, legal. Então, o equilíbrio aí que é o ponto. Mas indo aqui para crédito, existe um conceito que é interessante, técnico, né? O Tiago está aqui, né? Ou não sei se ele... está ali o Tiago, que ele implantou lá, ajudou com a gente a implantar o CIAF Rio, né? Trabalhamos juntos lá no Estado, tá? Que é o conceito de célula da despesa. O que é célula da despesa? Esse conjunto numérico, esse matrix aqui, na contabilidade, a Yasmin sabe bem disso também, lá no conta corrente da conta do crédito disponível, do empenho liquidado, tem lá a célula da despesa. Então, essa conjunto de numeração 10, 26, 2, 3, 3, 3, 3, está dizendo tudo isso aqui. Está identificando um crédito, né? E aí é importante a gente dizer isso para dizer o seguinte: crédito é isso, é diferente de dotação. Dotação é o valor do crédito. Dotação está contido no conceito de crédito, certo? É comum a gente dizer assim: não, ele não tem dotação. Não, às vezes ele não tem crédito. Eu posso ter crédito e não ter dotação. A dotação está zero, eu já usei toda a dotação, certo? Então, dotação é o valor do crédito. Muitas vezes na legislação a gente vê até o pessoal colocando em notas técnicas como sinônimo. Ele não tinha dotação. Se ele não tiver dotação, eu vou entender o quê? Quando eu digo, a EFAS não tem dotação. Ela tem o crédito, mas a dotação não é suficiente. O valor para executar a despesa não é suficiente.
Outra coisa assim, não tem um crédito orçamentário para isso. Significa que ainda tem que buscar ação, programa, aprovar um crédito para aquilo, certo? Então, o conceito de crédito é mais amplo do que o conceito de dotação. E aí temos vários tipos de crédito. O inicial, que vem na lei orçamentária, mas quando eu não tenho a lei orçamentária aprovada, é interessante eu ter um artigo na LDO que me antecipe esse crédito pelos valores do PELOA. É o que a gente chama de crédito antecipado da LDO, né? Isso é uma coisa que também seria interessante que todos os municípios fizessem, todos os entes fizessem. Não aprovou o parlamento não aprovou a LOA, não vai ficar sem LOA. Tem uma execução, vamos chamar assim, provisória ali, até que venha a LOA, né? Aliás, a gente tem um ponto, Diego, você que é um cara que está ali à frente, a sua equipe toda, pode não ser esse o assunto, mas sim, tem uma coisa que, nível de maturidade da gestão das finanças. Um ponto para elevar nível de maturidade da gestão da finança. Não dá para ficar abrindo orçamento em fevereiro, abrindo orçamento em março. O Thiago sabe como a gente sofreu no CEAF Rio, né? Você está lá, meu amigo, parece que teve os fogos de Copacabana, tá bom, agora fica 2 meses aí para ver o orçamento, para não sei o que, tal, todo mundo está na Atlântico. Não. Teve os fogos, dia 2 tem crédito. Isso é um ponto de maturidade. O que você tem que saber assim, maturidade da gestão das finanças. O município tem orçamento dia 2 de janeiro? Não tem, só vai ter em março. Prefeitura do Rio, onde eu estou. Abriu orçamento em março. Isso não existe, gente. Governo federal, há mais de 20 anos, 2 de janeiro, todo ano tem orçamento. Seja antecipado pela LDO, seja orçamento normal. Outro ponto é uma cultura no município de que, para abrir o orçamento, precisa do decreto do chefe do executivo. Não precisa de decreto do chefe do executivo, não. A lei orçamentária é um instrumento para abrir o orçamento. Precisa do decreto do executivo para fazer o artigo 8º, né, que é a programação orçamentária e financeira e tudo. Então, o decreto do executivo pode ir lá e contingenciar, bloquear a dotação e tudo. Provou a lei orçamentária, não precisa de mais nada para abrir. A lei é um instrumento que já autoriza o crédito. Onde é que está dizendo que eu preciso do Poder Executivo? É a cultura do QDD, do quadro de detalhamento da despesa, que na União não existe há 30 anos. E eu vou dizer porque que não existe. Tem aqui. Tá ok? Então, eu tenho vários tipos de crédito. Suplementar, lembrando que, já vou comentar as características de cada um, especial, extraordinário, o reaberto e aí o que já tinha falado, antecipado pela LDO. Né? Bom, para a gente também não tomar muito tempo aqui, eu suplemento o quê? Algo que existe. Então, a característica suplementar é, eu já tenho que ter o crédito na lei. E aí não tenho dotação suficiente. Então, eu vou suplementar a dotação daquele crédito. Já existe, significa que já passou pelo crivo do parlamento. Se passou pelo crivo do parlamento, eu posso ter uma certa flexibilidade de abrir esse crédito, por exemplo, por um decreto, se o parlamento, na lei orçamentária, autorizar. Agora, o crédito especial, não. O crédito especial é algo novo. Não existe dotação, não existe crédito nenhum lá, ok? Se não existe, tem que passar pelo parlamento. Você tem que perguntar para a sociedade se ela quer fazer aquilo. Quem representa a sociedade é o parlamento. Então, vou ter que ser por lei sempre. Por isso eu não posso ter autorização lá na lei orçamentária. E o extraordinário tem duas características importantes para ser extraordinário. Imprevisível e urgente. Ok? Cumprir os requisitos de imprevisibilidade, urgência e, obviamente, materialidade, você não vai ficar abrindo crédito extraordinário para qualquer valorzinho, certo? Mas cumprir os 3 requisitos, eu posso ter um crédito extraordinário. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente, né? Então, essa foi uma das grandes perguntas que ocorreu na pandemia. Porque com a pandemia, estamos assim, mas aí, vem cá, professor, para abrir um crédito extraordinário, eu preciso decretar calamidade, né? Por quê? Porque a Constituição fala, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as é exemplificativo, ok? Está exemplificando como essas aqui. Não quer dizer que é exaustivo. Como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública, né? Portanto, as situações expostas no texto são exemplificativas. O que eu tenho que cumprir o requisito? Os 3 requisitos. Imprevisibilidade, urgência e materialidade. Eu não só abro crédito extraordinário quando tem calamidade. Vou dar um exemplo. Aqui. O que aconteceu com... Você vai dizer, calamidade financeira que o Dornelles decretou no Estado, tal. Não existe calamidade financeira. O Dornelles inventou aquele negócio aí. Existia na realidade, não existe a formalidade de uma calamidade financeira. Ok? O Estado estava em calamidade financeira. Mas ali tinha
Olimpíadas, tinha Copa do Mundo, né? Acho que tinha mais Olimpíadas até naquele período, que era 2015. E aí, o Estado não tinha condições de cumprir alguns requisitos. A União precisou passar 300 milhões, teve aquela fase de intervenção. O que aconteceu? Para a União aprovar aqueles 300 milhões para mandar para o Estado do Rio, crédito extraordinário, imprevisível e urgente. Não tinha calamidade pública nem guerra. Mas aí para alguém dizer assim, tem calamidade financeira, então tá, vamos para outro exemplo. Lá, a crise de refugiados lá dos venezuelanos lá em Roraima. Estavam vários venezuelanos passando lá pela fronteira e gerando aquela situação daquele caos social. Não tinha decretado calamidade. O Estado não tinha condições. A União, o que ele fez? Crédito extraordinário para movimentar o Exército Brasileiro, para criar coisa de campanha e tudo. Aprovou um crédito extraordinário para atender aquilo. Não tinha calamidade, não tinha guerra e tudo. Então, desde que caracterize urgência e imprevisibilidade, não preciso ter decretação de calamidade. Ok? Essa é a característica do crédito extraordinário. Ok? E eu te cito vários exemplos, se quiserem, da União. Até no livro a gente cita outros de crédito extraordinário. Ok? Bom, se for um crédito extraordinário ou especial, e ele for aberto nos últimos 4 meses do ano, eles podem ser reabertos no ano seguinte. Qual é a lógica disso? Não, o legislador acordou um dia assim, 4 meses é um número lindo, né? Então vamos colocar 4 meses na Constituição e tudo? Não, não foi isso. É porque o que vale aí é o calendário federal. Né? 31 de agosto a União manda o PELOA. Aí vai dizer assim, no Rio não é 31 de agosto. Sim, mas pegaram o referencial federal aqui. E aí, diz o seguinte, olha, depois que eu mandei o PELOA para o parlamento, eu mandei para o parlamento, aí passado 2 dias assim, vem cá, deixa eu dar uma alteradinha aqui, depois não vai, certo? Então apareceu algo especial, novo, extraordinário, urgente e imprevisível. Nesse período, você abre o crédito, ok? Aberto o crédito, não executou tudo, pode reabrir pelo saldo, ok? A lógica é essa, porque diz assim, apareceu algo novo e imprevisível, que não deu tempo para eu incluir no meu planejamento do ano seguinte. Então, eu deixo você abrir para o saldo. Seria uma exceção ao princípio da anualidade, porque a princípio o crédito não usou, do tipo, perdeu, né? Abraço, né? Beleza. Vale só para os especiais e extraordinários. Então, como a gente falou, aqui o suplementar, posso abrir por decreto, mas a depender da relação que eu tenho com o parlamento pode não deixar, certo? Às vezes comum em município que de oposição, né? A Câmara é de oposição, aí ela diz assim, quanto, você me dá 10% para eu poder abrir? Assim, não, tudo que você quiser alterar tem que passar por mim. Tá? Não é uma boa prática, certo? Porque o orçamento não é algo exato. Então você dá uma margem para o chefe do executivo poder suplementar desde que diga a fonte, é sempre uma boa prática, ok? Mas também não é uma boa prática dizer, pode suplementar em 100%. Aí não, também não é uma boa prática. Então você tem que, na vida, buscar o equilíbrio ali. Mas onde é que está a lei que diz qual é o percentual correto? Não tem. Né? É uma questão de bom senso. Projeto de lei para o especial, sempre. Eu já vi LDO, inclusive, dizendo o seguinte, fica autorizado o executivo a abrir créditos especiais por decreto. Inconstitucional. Não pode crédito especial por decreto. Nem pode incluir também na lei orçamentária uma autorização dessa. Quando tem o extraordinário, veja, o extraordinário ele inverte a situação. Eu tenho que primeiro autorizar o crédito, que ele está correndo, depois o parlamento aprova. Então tem uma calamidade, a ponte foi levada na enxurrada, tem gente precisando de distribuição de cesta básica, peraí que a gente vai aprovar um crédito no Congresso até votar e tudo, muita gente morreu. Pum, medida provisória, dia seguinte já dá o crédito, depois o parlamento vai ratificar aquele crédito. No caso de Estado, tem Estado que tem medida provisória na sua Constituição, quando tem decreto aqui no caso dos municípios. Ok? E aqui tem uma pergunta clássica, né? Muito interessante e comum. Né? Virou comum que a gente fez esse debate lá na CTConf uma vez, que é o seguinte. Imagina, regra geral, fiz o meu orçamento inicial, aí eu quero, apareceu a oportunidade, entrou um dinheiro, que eu vou duplicar a rodovia. Tá bom, lá do meu município. Vou duplicar a rodovia, não estava no meu orçamento isso aí. Crédito especial. Vou ter que mandar o quê? Projeto de lei. Projeto de lei para o parlamento para ele votar. Ele votou. Aí me deu lá, me deu 1,5 milhão para eu duplicar essa rodovia. Beleza. Aí eu faço lá todo o processo licitatório e vejo que eu vou precisar de 2 milhões, vou precisar de mais 500. Então eu abri um crédito especial de 1,5 milhão.
Preciso de mais 500. Os próximos 500, esse aqui, que eu vou abrir, é suplementar ou é especial? Suplementar. Suplementar, suplementar, tico-tico no fubá. Já foi autorizado. Também pensava desse jeito. Só que tem uma coisa que eu aprendi na vida, que o mais importante, gente, ó, gravem isso, o mais importante na vida não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Né? Você tendo o telefone de quem sabe, você resolve muita coisa nessas horas. E muita coisa que eu aprendi de crédito foi a partir das perguntas, né? E tudo, e correndo atrás. E tem um colega na SOF, que é o Bruninho, né? Que é o Bruninho só dizendo, perguntou uma coisa de crédito que eu não sei, assim, Bruninho, como é que é isso aqui? O Bruninho, eu falo 1 hora, 2 horas de crédito orçamentário, o Bruninho fala 3 dias e 10 noites, entendeu? Assim, então não dá para competir com o cara, trabalhando no dia a dia da SOF, abrindo crédito de todo jeito, analisando tudo que é situação e tal. Bruninho, diz aí como é que é. E aí, o que acontece? Aí tem uma questão de formalidade um pouco mais legal. Eu também tinha o mesmo raciocínio, já está na lei, né? Tudo. Acontece que quando a legislação quer se referir à lei mais créditos, ela diz explicitamente, a lei mais créditos. Né? Quando ela fala só lei de orçamento, aí vejam só, gente, primeiro ponto. O que eu vou falar aqui de interpretação é o entendimento da SOF, é o entendimento do governo federal, certo? E que não há nenhuma lei claramente que diga, é isso aqui e aquilo. Então é uma interpretação, ok? Qual a lógica aqui? São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento e não na lei mais crédito, ok? Então, qual é o referencial que a SOF diz? Olha, se você vai abrir os outros 500, olha lá para a lei. Esse crédito você vai abrir mesmo que dos 500, existia na lei? Não, existe na lei mais crédito. Então ele seria especial. Contudo, o que o colega falou assim? Você, na lei do crédito especial, do 1,5 milhão, você pode colocar um artigo e dizer, em outras palavras, o próximo crédito, se precisar, vai ser suplementar. Logicamente, em outras palavras. Caso precise de suplementação, fica autorizado, suplementar. Aí o próximo vai ser suplementar, porque a lei do crédito especial já indicou e o parlamento meio que já diz assim, beleza, então pode fazer um suplementar aí, certo? Então, esse é o entendimento da SOF para essa situação. Se o crédito especial se calou, o próximo é especial. Se o crédito especial fez referência, o próximo pode ser suplementar, se ele assim regular, certo? Outro ponto são os recursos disponíveis para abrir o crédito, né? Então, o crédito suplementar e especial, a própria Constituição diz, não pode ter sem autorização legislativa, sem a indicação dos recursos correspondentes, ok? Veja que ele só fala para o suplementar e para o especial. O extraordinário, eu posso abrir o crédito sem indicar o recurso. Mas aí a gente começou a trabalhar também tecnicamente, que é interessante, lá na pandemia, foi até uma ideia de um colega, o recurso, que é o que eu vou usar para abrir o crédito, quais são os recursos que a gente tem para o crédito? Superávit financeiro, excesso de arrecadação, operações de crédito. Isso a gente chama recursos para abrir o crédito. Né? Não vamos confundir tecnicamente com a fonte de recursos. Por quê? Porque quando eu disser o seguinte, pode abrir um crédito sem a fonte que está tabelada ali pelo Tesouro agora, aquela fonte da contabilidade, Tiago, sabe? Todo crédito tem que ter fonte. Pode não ter o recurso. Aí eu escolhi uma fonte, por exemplo, fonte 100, que era antiga, né? Tá bom, vai ter a fonte 100, mas vem cá, eu vou abrir um crédito aqui na fonte 100, tá, Diego? Assim, mas qual é o superávit financeiro que ela tem? Não tem. Vai fazer a operação, não, operação de crédito não é fonte 100. Você tem excesso de arrecadação também? Não, e tudo. Eu vou abrir porque é extraordinário, eu estou precisando, é urgente, é imprevisível e tal. Não estou indicando o recurso, mas a princípio vai dessa fonte, quando entrar o próximo dinheiro, vai cobrir isso, ok? Então, veja só, gente, imagina que no extraordinário, a gente está falando de situação de guerra. Imagina alguém está invadindo a fronteira, aí você quer mandar o batalhão, aí não tem orçamento para aquilo, assim, peraí que estamos aprovando aqui um crédito ainda para você, né, e tudo. Quando vê, os caras já invadiram, já tomaram. Né? Então, você autoriza o crédito por medida provisória, não tem recurso, nem tem... Autoriza, depois a gente vai atrás do recurso. Essa é um pouco a lógica, ok? Na prática, para esses outros tipos de casos que eu citei na União, de ajudar aqui o Estado, de fazer contribuição, de esses outros tipos de crédito, sempre tem recurso e sempre tem fonte, ok? Dificilmente se abre, mas tecnicamente falando, poderia ter.
Quando a gente fala de recurso, superávit financeiro, para ser bem direto, sobra de dinheiro de um ano para o outro, que não está comprometido. Pode financiar um crédito. Excesso de arrecadação, arrecadei mais do que eu previsto no ano, tenho o excesso de arrecadação, pode financiar o crédito. Vou me endividar. Pegar dinheiro de dívida para fazer uma despesa. Ou eu simplesmente vou fazer escolhas. Eu já tenho um crédito aqui financiando isso. Não vou fazer isso, vou fazer isso. Então anula esse e abre um novo. Ok? Beleza. Superávit de contingência é uma das variáveis lá. Né? Um dos recursos é o superávit financeiro. Né? Aqui um ponto importante que todo mundo pergunta. O superávit financeiro tem que ser apurado por fonte. Essa história de superávit financeiro que apurou por órgão e tudo, na União, há muito tempo nem olha superávit financeiro por órgão. Superávit financeiro o que interessa é por fonte. Porque a fonte eu coloco em vários órgãos. Então, o que interessa é quanto aquela fonte tem sobrando de dinheiro para financiar nova despesa. Não me interessa se aquela fonte está sobrando dinheiro no INSS, no órgão tal, no órgão daquilo. Não. Está sobrando daquela fonte, então eu que vou depois alocar no orçamento, obviamente, para os órgãos que podem financiar com aquela fonte. Né? Ok? Posso ter um excesso de arrecadação, lembrando que o excesso de arrecadação, ele é não necessariamente de uma arrecadação já realizada, né? Então, vejam só, eu tenho uma previsão inicial de 1.200. E aí, no meio do ano, fizemos uma reestimativa. Vamos arrecadar 1.600. Arrecadamos 800 no primeiro semestre e vai seguir uma tendência de mais 800 no segundo semestre. Tá? Quando eu estou no meio do ano, eu arrecadei 800. A previsão inicial era 1.200. Eu não arrecadei ainda os 1.200. Mas agora tem uma tendência de exercício de 800, que dá 1.600, eu já tenho um excesso de arrecadação. Eu não preciso esperar realizar para ter o excesso. Aí alguém vai dizer assim, mas aí quer dizer que você já pode autorizar mais 400, mesmo sem ainda não ter atingido os 1.200? Sim. E se não arrecadar os 400? Mesmo o risco de não arrecadar os 1.200 inicial, gente. Quando você faz uma previsão de receita, você tem certeza que vai arrecadar tudo? Não. E o que você tem que fazer quando não arrecada tudo? Artigo 9º da LRF, vai contingenciar, vai fazer programação orçamentária e financeira, vai calibrar, é isso. A vida é isso, ok? Então você não precisa estar com ele realizado. A tendência já pode permitir isso, ok? E aqui tem um ponto, que era o que eu queria chegar, para a gente finalizar, que é o seguinte, em cima desse artigo 167, o que ele diz? São vedados a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão sem prévia autorização legislativa. Né? Aqui aparece a figura que a gente chama da descentralização de crédito. Né? O que é a descentralização de crédito, como ela ocorre e por que ela não viola esse princípio. Né? Primeiro aqui a gente tem uma discussão sobre o que é vedado, a transposição, o remanejamento, transferência de uma categoria de programação para outra. O que é categoria de programação? Onde está definido? Canto nenhum. Nenhuma lei complementar definiu. A lei que vai substituir a 4.320 provavelmente vai definir. O que a União faz? Ela define na LDO, que é a categoria de programação, certo? Mas a ideia aqui, que a gente não pode, de novo, pegar a essência e não se amarrar na forma, quando ele diz que é vedado categoria de programação sem prévia autorização legislativa, a essência, a gente pode crer, você não pode mudar a vontade do parlamento, você executivo, a vontade do parlamento. Para isso, a gente volta ao início do primeiro slide. Onde que está a vontade do parlamento? É no elemento de despesa? Compre isso, compre aquilo? Não, é na estrutura programática, é no programa, na ação. O que você vai fazer? Qual é o objetivo? Quanto vocês vão atender? Né? Então, eu vou construir um hospital para atender tantas pessoas e tal, e tal, e tal. Se para construir o hospital eu vou gastar com consultoria, com isso, né? O elemento de despesa não é o ponto fundamental. O ponto fundamental é a estrutura programática. Para isso, já vou dar uma deixa aqui, hein, que os municípios precisam muito nesse debate, né? Talvez até estados. Né? Aprender a estruturar um programa. E quem sabe fazer isso nem sou eu.
é o outro autor aqui, o Márcio, trabalhou em planejamento e orçamento, tá vendo? Como que estrutura um programa. Por quê? Porque uma vez eu fiz esse debate em cima de crédito, que a gente vai fazer aqui, aí estava numa palestra em São Paulo, tinha um colega do Tribunal de Contas de São Paulo, muito amigo meu, falando dessa coisa de não ter mais QDD, que não precisa ter elemento de despesa. Aí meio que fui aplaudido, porque o Tribunal de Contas exigia, mas depois assim, olha, mas o que o Feijó está falando, assim, compra de trator não é um programa. E não é mesmo. Se colocar na lei orçamentária, programa, compra de trator. Trator é insumo. O programa pode ser duplicar as rodovias do município e tal, asfaltar as rodovias, você precisa de um trator para poder aplainar, para... beleza. Então tem que saber estruturar um programa, né? Não é algo tão simplista, as ações, né? E entender toda essa estruturação de um orçamento. Por quê? Porque aí sim, a gente começa a falar de resultado. Aí eu vou falar de planejamento orientado a resultado, orçamento orientado a resultado, que vai nos levar a uma auditoria orientada a resultado, né? Então, eu vou planejar pensando em resultados. Como é que eu planejo pensando em resultado? Com métricas do tipo, qual é o objetivo, qual é a meta, o que eu quero atingir, né? Orçamentar com esse sentido. E aí eu vou ter que, no orçamento, escolher quais são os meus cavalos de batalha. Qual é, naquele classificador orçamentário, que me traduz resultado, certo? Quando a gente faz isso, né, o que a União fez? Desde pelo menos 2000, na reforma do orçamento, a ideia é um foco em resultado. Ah, quer dizer que o orçamento da União é maravilhoso, todo mundo tem foco em resultado, não tem problema nenhum. Não, mentira, tem um monte de problema, mas estão 20 anos caminhando, ou buscando, ou tomando medidas de buscar resultados, certo? Então, o que ela fez? Essa questão de categoria de programação, em outras palavras, ela definiu na LDO, em outras palavras, assim, ó, categoria de programação é a estrutura programática. Então, quando você olha o artigo de cima, é vedada a transposição, é vedado eu alterar a vontade do legislador, a estrutura programática. Então, vejam só, se eu tenho uma ação no Estado que diga o seguinte, vamos construir uma escola lá em Niterói, tá? Aí vem aqui, alguém quer alterar o orçamento do Estado, assim, ó, muda ali, de Niterói não vai ser não, vai ser em São Gonçalo a escola. Faz diferença isso. A escola em São Gonçalo e só em Niterói. Eu estou alterando a vontade do legislador, ok? Agora, se eu disser, olha, a escola em Niterói vai ser construída por um convênio com o Estado, ou por um convênio com o município, né, X, ou por qualquer outro tipo de repasse, ou a escola vai ser construída com dinheiro A, ou com dinheiro B, ou com dinheiro C, isso não altera a vontade da sociedade, a vontade do legislador. Certo? O dinheiro que eu vou usar, que é a fonte de recurso, não altera. O que a gente faz? Cria na União, alterar fonte, eu não preciso de lei. É uma portaria do secretário de Orçamento Federal. Uma portaria. Altera o orçamento. Por quê? Porque a LDO foi lá e disse que alterava. Pode alterar com essa portaria. Também, a LDO da União vai dizer o seguinte, imagina agora, saiu o governo Bolsonaro, tinha uma estrutura de ministério, né? Entra um outro presidente com uma outra estrutura de ministério. Só que quem mandou a LOA, o PELOA? Foi Bolsonaro, com a estrutura que ele tinha. Entra o governo Lula, vai precisar remanejar tudo no orçamento, certo? Vai ter que mandar lei? Não, a LDO diz, olha, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir, utilizar, desde que não altere a categoria de programação, desde que não altere a minha vontade. Então, veja, se eu vou construir, eu vou duplicar uma estrada, se eu sou parlamento, assim, você vai construir a estrada, olha, eu estou mudando aqui, não é o DENIT que vai fazer, não, agora é o outro órgão que vai fazer isso. Pode fazer. Desde que faça a duplicação da estrada, se vai ser o órgão A, o órgão B, que é a unidade orçamentária, para mim não altera. Você mesmo, executivo, pode mudar a unidade orçamentária. Você mesmo, executivo, pode mudar a fonte. Só não mude minha vontade, que está na estrutura programática. Essa é a lógica de um orçamento orientado a resultado. Né? E aí o que eu vejo muito em municípios é, eu tenho um crédito, pum. Aí eu quero só alterar a fonte, como eu não tenho a mesma sequência, isso vira um crédito especial. Só alterar a fonte na União, nem crédito é.
é alteração orçamentária. Isso dá flexibilidade para o gestor, gente. Por exemplo, eu já fui uma palestra que tinha uma colega grande amiga, Tribunal de Contas, assim. Aí, quando estava iniciando, o Tribunal de Contas de Minas, fazendo negócio de fonte, né? Aí, assim, não, algum cara disse, mas aí se eu precisar trocar a fonte? Ah, você tem que mandar um crédito para cá, você tem que aprender a se planejar. Fonte, gente, é algo complexo de se trabalhar. Quando você senta na cadeirinha do caixa, que aí entra o dinheiro que você faz a projeção, quando você está esperando que entre mais IPVA ou mais ICMS, trocou o tributo, um entrou mais, outro entrou menos, já mudou a estrutura das fontes. Por exemplo, o IPVA manda 50% para os municípios, o outro já vai mandar só 25%, já vou arrecadar mais numa fonte, arrecadar menos numa outra. Então, vou dar outro exemplo, agora na Prefeitura do Rio, na educação. Na educação, a gente calibrando lá para cumprir lá os 25 e tal, bababá. Aí o governador vai e vai assim, vai fazer a benesse dele. Vamos distribuir não sei quanto de CMS e tal, tal. Pum, cai no colo, 15 de dezembro, 70 milhões. Para você gastar em dezembro, na educação. Como é que você gasta? Você simplesmente faz mudança contábil de fonte, é isso que você faz, ajuste. Coisa que já estava executada, que era gasto com a educação na fonte 100, troca agora para a fonte de educação, para você cumprir. Tá? É isso que tem, meu amigo, não tem jeito. E quem está trabalhando no caixa foi falta de planejamento do cara, do caixa? Não, eu vou saber se o governador vai pagar em dezembro. Não tem. E como é que eu aprovo o crédito na Câmara em 20 de dezembro? Então tem uma realidade aí que se eu não tiver flexibilidade para ajustar o orçamento, eu vou cair naquela coisa assim, ó, Diego, eu vou descumprir aquele artigo lá, que daquele lá dá 10 anos de cadeia, o outro dá 15, então esse aqui está melhor para mim, deixa eu ficar aqui os 10 anos. Tá? Porque às vezes eu não tenho saída, eu estou numa sinuca de bico, ok? Então artigos como esse aqui, ó, de alterar o ódio, a estrutura orçamentária e tudo, é um bom referencial na União. Por fim, só para realmente finalizar o debate aqui, o que aconteceu, uma coisa que serviu para mim de aprendizado, ocorreu em Niterói, muito interessante. Suponha que um determinado ente tenha enviado o PELOA, olha só, para o Legislativo e os parlamentares fizeram alterações na programação da despesa, modificando alguma ação orçamentária. Então imagine o seguinte, eu sou o prefeito, eu mandei para o parlamento, ó, eu quero construir aqui piscinas olímpicas, 5 piscinas olímpicas. Aí chegou o parlamento lá, aí mudou. Não, piscina olímpica não, vai ter que fazer ginásio de esporte. Pô. Aí voltou para mim, né? Porque o parlamento mudou, eu mandei a proposta. O parlamento alterou, soberano, ele pode. Voltou para mim. Aí eu fui lá e vetei. Só que no caso desse município, ele não fez um veto. O que é o veto? O veto é um leak paper, gente. O veto, eu apago a ação da lei orçamentária. Veto em lei, não volta o texto original, certo? Imagina, se eu faço uma lei, aí eu mando para o parlamento, aí o parlamento veta, aí eu vou lá e diz assim, não, veta não. O parlamento muda, aí eu não concordo, aí eu veto, aí volta o meu texto original, não volta, aparece lá, vetado. Só que no município lá, o que fizeram? Voltou as piscinas olímpicas. E aí quando voltou no orçamento de piscina olímpica, já tinham começado a executar alguma coisa assim, né? Aí quando chegou em maio, o parlamento derrubou o veto. Imagina a confusão. O parlamento derrubou o veto lá, ou seja, se ele derrubou o veto, volta o ginásio de esporte. Coisa, certo? Então o erro estava lá no original. Mas aí, imagine, tirando a questão do leak paper aí, imagine se acontece isso. A pergunta que fica é, agora foi normal. Eu mandei, piscina olímpica, foi, vetou, né? E aí depois ele derrubou o veto, ou seja, ele foi lá e disse assim, volta o original. Lá em maio, quando ele derruba o veto, eu vou ter um crédito, vai voltar lá o ginásio de esporte, que era o que o parlamento queria. Isso é um crédito especial? É um crédito inicial? É um crédito suplementar? É um crédito o quê? É um crédito inicial. Ainda faz parte da LOA. Isso aí, Yasmin, mudou as minhas aulas de PECASP. Né? Por quê? Porque nas aulas de PECASP tem aquela conta lá de crédito inicial, né? Que é a conta estática. Aí você está dando aula lá do lado estático, conta 5, né, Tiago? Isso aqui não movimenta. Quando? Aí eu enchi o peito, Tiago. Esse do 5 aqui, só movimenta quando? É conta de crédito inicial. Movimenta quando, gente? Só uma vez. Só quando aprova a LOA. Então, agora não posso mais falar isso, né? Agora, sim, pode ser lá quando aprova a LOA, mas pode ser quando derruba um veto. Aí você vai ter a movimentação na conta de crédito inicial, né?
Bom, gente, era um pouco que eu queria falar com vocês, agradecendo novamente a oportunidade, vou ficar aberto aqui a algumas perguntas, certo? Finalizo com uma frase de aula de civismo de Santiago Dantas, que eu vi numa entrevista do Bernardinho, né? Bernardinho, do vôlei. Diz que a base de tudo, a essência, é o saber. O saber pode te levar ao ter. O saber pode te levar ao poder. Não é desejável que o ter leve ao poder, mas é inadmissível que o poder te leve ao ter. Então, acho que é uma bela aula de civismo e que tem tudo a ver com orçamento e finanças. Agradeço de novo a oportunidade e estamos juntos. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Mais uma vez, obrigada pela presença, obrigado pela excelente aula, clara, didática, muito obrigada.